Olá, boa noite. A gente hoje estamos com a correspondente internacional, com nossa amiga, a Heloísa Vilela. Primeiro, começar com um agradecimento a toda a equipe do Aricela e também da nossos amigos, a Voz dos Trabalhadores, que também está fazendo essa transmissão ao vivo para todos os espectadores do YouTube e do Aricela. Primeiro, eu queria agradecer a presença da Heloísa Vilela. Eu sei que é um precioso tempo que ela está nos cedendo, mas mais precioso vão ser todas as informações, aquilo que a imprensa internacional tem para nos falar. E, naturalmente, estamos no momento de comentar tudo o que está acontecendo em Gaza. Mas, antes de tudo, eu gostaria de dar as boas noites, né? E bem-vindo a Heloísa Vilela, apresentar ela como uma importante correspondente, trabalhou nas grandes mídias que a gente conhece, isso não é fácil e por um tempo muito duradouro. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de perguntar a Heloísa é em relação o que tem hoje batido muito forte é a violência contra os correspondentes, não somente em Gaza, mas em outros lugares do mundo, e essa pressão violenta que se faz em cima do correspondente. Então, a pergunta é: ainda a gente consegue ter gente independente? Boa noite, doutora Assad, boa noite a todo mundo que acompanha o programa. Obrigada pelo convite. Antes do meu tempo, muito mais importante do que o meu tempo, são as vidas, a história, a cultura do povo palestino que a gente está vendo sofrer nesse massacre israelense que a gente quer muito preservar, né? Agora, a gente está vendo ali um assassinato grande, muito grande, de jornalistas nesse conflito. Mais de 50 jornalistas já morreram e alguns deles estavam em casa e suas casas foram diretamente atacadas pelo exército de Israel, o que nos leva a crer que exista uma intenção de evitar que o que está se passando lá seja contado para o resto do mundo, mas isso já é impossível com as mídias sociais, né? Agora, independência no jornalismo, doutora Assad, eu acho que só existe assim realmente, de fato, quando você trabalha numa empresa que não tem envolvimento com patrocínios, né? Não tem dependência econômica de grupos, empresas, interesses financeiros, senão realmente cada vez menos a gente pode esperar a independência. Isso não é uma característica única do Brasil, a gente vê isso nos veículos do mundo inteiro. Se você olhar, inclusive, o veículo que é referência no mundo inteiro, que é o New York Times, ele não está livre disso, né? A gente viu o que aconteceu o ano inteiro que precedeu a guerra do Iraque, o New York Times dizendo que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Então, assim, independência é uma mercadoria rara hoje nessa área do jornalismo, né? E, do seu ponto de vista como correspondente, jornalista, o que você acha, como que você avalia o contexto atual que a gente está chamando de Batalha de Gaza, porque o problema parece ser muito mais profundo nessa guerra entre Israel e os palestinos. No seu ponto de vista, como jornalista internacional, o que hoje houve de mudança gigante perante a opinião pública internacional? Apenas a violência ou, na verdade, a realidade e a profundeza desse problema palestino e da causa palestina? Olha, eu acho que houve uma clara virada na opinião pública mundial a respeito da questão, né, Israel-Palestina. Ontem estava vendo até uma pesquisa sobre a opinião dos eleitores dos Estados Unidos na faixa dos 18 aos 35 anos. Houve uma inversão completa da visão desses eleitores a respeito de Israel e a respeito da Palestina. Eles viam Israel com muito mais, de uma maneira muito mais positiva, deixaram de ver,
e viam a Palestina como uma matéria muito mais negativa e passaram a ver de uma maneira muito mais positiva. Isso, obviamente, não é resultado do trabalho da mídia oficial, né, dos grandes veículos, porque eles continuam contando a mesma historinha que sempre contaram. Eles continuam dizendo que Israel tem o direito de se defender, eles continuam dizendo que o Hamas é um grupo terrorista. Então, não é graças a ele. Eu acho que é graças à internet, é graças às mídias sociais, é graças ao grande esforço que foi feito de levar para o mundo as imagens do que acontece ali. E aí, a partir do que as pessoas estão vendo, elas podem começar a pensar diferente a respeito desse conflito. Então, eu acho que isso, muito provavelmente, é que fez a virada, a mudança. Agora, é claro que, assim, Israel não se ajuda, né? Você tem um governo ali de extrema direita e que as pessoas entendem que é um governo de extrema direita. Então, isso também não está favorecendo a guerra israelense, né? Agora, você esteve na Palestina recentemente, se não me engano. Uhum. E quando a gente convive no dia a dia com as pessoas, a gente tem nosso trabalho de jornalismo, como que você enxerga toda essa agressão, aquilo que, de certa maneira, quando a gente convive, passa a ser da família, né? Passa a ser da família. Então, como que separar essa parte de correspondência, de correspondente, daquela parte emocional que nos toca profundamente? Olha, doutora Assad, eu acho que a, a, eu acho que eu posso dizer hoje que o que me tornou capaz de fazer um trabalho melhor indo à Cisjordânia foi ter tido a oportunidade de realmente me envolver com o que estava acontecendo ali. Não acho que a gente faz um trabalho melhor quando a gente tem um distanciamento emocional. Acho que a gente estando mais envolvido com a história que a gente está contando, a gente conta uma história melhor. Eu acho que nada como conhecer de uma maneira um pouco mais profunda as pessoas que estão fazendo essa história me ajuda a contar a história, não me atrapalha, não. Claro que a empresa onde eu trabalho hoje, né, o ICL, o ICL fez uma opção clara ao decidir me mandar para lá. Eles não decidiram, a gente resolveu junto, né, que eu ia para lá. Eles não me mandaram cobrir o conflito a partir do ponto de vista de Jerusalém, né? Eles me disseram, se tiver perigoso, você não sai de Jerusalém. Mas ninguém me disse você tem que ficar em Jerusalém, como todos os jornalistas brasileiros, com uma outra única exceção, estavam fazendo. Então eu fui para lá e assim que eu cheguei, eu peguei um táxi e fui para Ramala. E fiquei hospedada em Ramala o tempo todo que eu estive lá. E essa era a nossa intenção, porque, assim, você já tinha a mídia inteira dando o ponto de vista de Israel, mas não tem ninguém dando o ponto de vista da Palestina. Era totalmente desigual a cobertura, né? Então, a gente optou por ir para a Palestina e contar a história do que os palestinos estavam enfrentando. Claro que eu, pessoalmente, já tinha uma posição muito clara a respeito do que é esse conflito. Há muitos anos, eu sempre tive uma ideia muito clara de que os palestinos sofrem um cerco, que eles sofrem uma ocupação, que o Estado de Israel é um Estado colonialista, racista. Isso tudo eu já mais ou menos que sabia. Mas hoje em dia eu sei muito mais de verdade, porque eu estive lá e eu vi. E eu acho que uma coisa que foi muito boa para mim, pessoalmente, porque foi uma lição de história, de vida, em 15 dias que eu jamais teria. Eu poderia ler 50 matérias e ver 50 filmes e ler 50 livros, que eu não teria essa profundidade da experiência de estar lá. Mas o que foi muito legal para mim foi eu ter conseguido mostrar para quem acompanhou o nosso trabalho no ICL, de fato, o que acontece lá. Eu, quando saí daqui do Brasil, eu fui pensando, meu Deus,
Me ajude a contar a história, a mostrar o que é a vida num campo de refugiados, o que é a vida cercada por essas forças israelenses. E quando eu fui chegando lá, eu nunca tinha ido ao Oriente Médio, a nenhum país do Oriente Médio. Eu fui chegando lá e eu fui vendo na minha cara o que é isso. E eu pude traduzir isso com as imagens. Eu fui ao campo de refugiados de Aida, ou Aida, não sei qual é a pronúncia correta, em Belém, e eu subi no alto de um prédio de 4 andares com um morador do campo e ficou tudo ali evidente, porque eu botei o telefone e estava lá um muro que cerca eles o tempo inteiro, as torres de observação, as câmeras de segurança. É tudo, assim, é uma prisão com vigilância 24 horas por dia. Então, eu consegui mostrar isso. E as pessoas que eu encontro depois que eu voltei, que assistiram, falam: nossa, aquela imagem conta tudo. Eu falei: é isso aí. Então, eu consegui fazer esse trabalho. Isso, para mim, foi muito importante, entendeu? E outras matérias que eu fiz que eu não poderia imaginar que eu ia ver o que eu vi, assim. O grau de maldade mesmo, né? De intencionalidade, de destruir o outro na sua subjetividade, se possível, isso é, sim, uma coisa escandalosa. E por esse aspecto, Heloísa, você enxerga a esperança de uma solução rápida? Pelo menos a pergunta mais difícil, será que essa trégua que deve começar hoje à meia-noite pendurará? Hoje teve um fato muito especial, agora há pouco, né? Que Israel bombardeou uma casa praticamente fora do território combinado de confronto no Líbano e acabou matando o filho do chefe do bloco parlamentar do Hezbollah, o filho do Muhammad Ra'ad, que praticamente é tipo uma extrema provocação, porque, naturalmente, se há intenção de se reduzir os confrontos, se há uma trégua que está sendo introduzida, por outro lado, uma provocação dessa, naturalmente, fará com que a resistência libanesa, representada pelo Hezbollah, devolva esse tiro de outra maneira. É quase uma declaração de guerra, né? Exato. Então, é nesse aspecto que eu gostaria de você desse o sentimento, porque às vezes a gente, na argumentação, a gente só vê as coisas mais difíceis, mas você acha que existe alguma esperança de, desta trégua, conseguir mexer com os políticos, principalmente do governo de Israel, que insiste na política de expulsão dos palestinos de Gaza e o fim do Hamas, que a gente sabe que não se trata de uma organização não governamental sentada lá. Isso envolve totalmente a vontade política de um povo que está em Gaza. Você acha esperança em algum ponto desses? Olha, eu acho que a única esperança que a gente pode ter é o que os palestinos me disseram. Eles não acham, não esperam nenhuma solução vindo da ONU, nenhuma solução vindo dos governos dos Estados Unidos, da Europa, de nenhum lugar desses. A única esperança que eles têm é na opinião pública mundial, é nas populações dos países que estão indo para a rua em um número cada vez maior. E eu acho que eles têm toda a razão. Acho que a única saída, possibilidade de saída para começar a construir algum tipo de negociação que gere uma solução definitiva virá, e está vindo, eu acho que está vindo, dessa mobilização mundial, é solidariedade entre os povos, não vejo outra saída, a não ser que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, né, o Joe Biden se sinta tão ameaçado a ponto de fazer uma mudança muito grande de postura, mas eu não consigo ver isso não. Acho que se a gente já tem
14 mil mortos, a gente tem as imagens que a gente tem, o número de crianças mortas que a gente tem, e até agora isso não fez com que ele tivesse uma mudança mais forte de posição, ele dá passinhos minúsculos, e você continua tendo um Congresso, né, dos Estados Unidos que faz uma moção de censura à única deputada que existe no Congresso dos Estados Unidos, que é de origem palestina, porque ela defende o cessar-fogo, porque critica o Estado de Israel na sua política genocida. Se você ainda tem, se o Congresso ainda está nesse estágio, não vai sobrar palestino para contar a história, se a gente depender dos políticos dos Estados Unidos, não é? Então, eu acho que só a população, a pressão popular no mundo é capaz de fazer alguma coisa. E essa movimentação que a gente começou a ver, essa semana agora teve uma reunião extraordinária convocada pela África do Sul, dos BRICS, com a participação dos países que já passarão a fazer parte dos BRICS em breve, Arábia Saudita, Irã, Etiópia, a Argentina, que não vai fazer mais parte, porque agora com o Milei ele vai pular fora, mas enfim, não é o que mais importa, né? Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, esses são os importantes, de estarem ali junto com os BRICS, de começar a se mexer para, primeiro, conter o conflito e, segundo, arrumar uma solução definitiva. O presidente Lula, quando se pronunciou na reunião, ele disse, olha, a proposta da Arábia Saudita, que foi apresentada para a Liga Árabe em 2012, né? 2012, se não me engano, é um bom ponto de partida. Então, quem sabe, através dos BRICS, com a participação de alguns países árabes, a gente consiga finalmente fazer um verdadeiro processo de paz. Agora, eu não sei como que você resolve, né? A situação chegou num ponto, você hoje tem 700 mil ou 750 mil colonos judeus em território palestino, armados até os dentes. Quem vai tirar esses caras de lá? Porque não existe paz com esses caras lá. Tem que tirar eles todos, né? Isso é o principal problema, né? E, na verdade, o grande problema, do ponto de vista de comportamento de Israel, foi a não definição de fronteiras, a política de assentamento, e que, naturalmente, só veio para piorar toda a situação, porque a solução ficou mais distante. Antes de voltar para essa questão, se vale a pena, se você ainda acredita em 1, 2 estados, ou pelo menos a solução de 2 estados, eu queria voltar para a opinião pública brasileira. Na sua opinião, você acha que a opinião pública brasileira ela está desinformada ou literalmente ela está sendo mobilizada por interesses que a gente tenta hoje descobrir de uma forma mais transparente? Olha, eu acho que tem pelo menos 2 coisas que acontecem aqui no Brasil que são muito perniciosas, né? Uma é o papel da imprensa. O que a imprensa brasileira fez nesses anos todos, nos últimos pelo menos 20 anos? Como que ela retratou a causa palestina? Como que ela retratou a cultura? Como que ela retratou os palestinos? E eu acho que foi sempre muito negativa. Foi sempre intencionalmente negativa. Te dou um exemplo prático que eu passei e que ninguém me contou. Eu era correspondente da TV Globo em Nova York e eu estava fazendo uma matéria, escrevendo um texto onde tinha uma situação que envolvia ativistas palestinos. Tinha havido algum tipo de ação. E quando eu escrevi a matéria, eu escrevi os ativistas, a matéria foi e voltou na direção da empresa até que a palavra final veio, você tem que botar os terroristas. Então, isso é um pequeno detalhe,
mas eu acho que ele mostra como, na época, a maior empresa de televisão do país fazia questão de usar a palavra terrorista. Por quê? Porque queria pintar um certo quadro e não outro, né? Então, eu acho que isso aconteceu durante muitos anos e continua acontecendo. Essa insistência de tratar o Hamas como um grupo terrorista é outro esforço nessa direção, né? Você não vê a imprensa brasileira tratando o Hamas como um representante político do povo da faixa de Gaza, que o elegeu na urna. Uma eleição, como é que se diz, avalizada pelo Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, que tem uma empresa que acompanha processos eleitorais pelo mundo afora. Não, não, sabe, essa história não é contada, essa história é esquecida. O fato do Hamas ter apresentado uma proposta de negociação para Israel, de ter aberto mão de uma coisa que fazia parte da criação do Hamas, que era negar a existência do Estado de Israel. Não, então vamos negociar. E Israel é que não quis e atacou os palestinos. Isso não é contado nunca na imprensa brasileira, né? Então, esse é um problema. O outro problema, que agora é muito complicado, muito sério, é essa criação dessa ligação entre uma determinada ala das igrejas neopentecostais com o judaísmo. Foi forjada uma ligação que não existe, né, teologicamente falando, mas que, na verdade, é uma ligação da extrema-direita. Então, é uma ligação política que tem uma fachada de ligação religiosa. Isso é super complicado. Acho que não só super complicado, como super perigoso você introduzir o sectarismo religioso dentro da política brasileira nacional, onde você mistura, né, o sectarismo religioso, ainda mais nós que conhecemos o Oriente Médio, todas as consequências, e que não é somente do Oriente Médio, mas, por exemplo, a Índia, onde você tem um sectarismo religioso, é fruto do colonialismo, talvez também fruto do imperialismo moderno, de você manter o lado religioso como um fator que pode direcionar, mobilizar a população de um lado para o outro. O que foi a eleição do Bolsonaro? Isso, exatamente essa mistura entre a extrema-direita e isso daí. Voltando um pouquinho para a questão palestina, a crise palestina, você acha que os acontecimentos que surgiram com esta atual batalha de Gaza, ela levou a situação de israelenses e palestinos há 50 anos atrás ou exatamente há 75 anos atrás, com a criação do Estado de Israel? Eu digo isso porque há 50 anos atrás a gente estava tentando, ou estava se tentando, se respeitar uma fronteira de 67, se criar dois estados, tentar um entendimento, apesar de terras ocupadas, seja no Golã, na época ainda a Síria, ainda o Egito, o Sinai, ou parte do Líbano. E, de repente, a gente voltou a um discurso utilizado em 1948 de expulsão, de a não convivência de um povo como o povo judeu com os seus vizinhos, os nativos palestinos, e mais forte os árabes, né? Então, como que você enxerga, ao invés de a gente tentar evoluir com toda essa abertura de comunicação, de teorias, de intelectuais judeus muito importantes, e ainda a gente voltar a falar um discurso de 1948, meio próximo ao nazismo, fascismo? Como que fica isso? A gente voltou 75 anos para trás e vamos ter que recomeçar tudo de novo, naturalmente, com critérios diferentes? Eu não sei se a gente voltou, eu acho que a gente nunca saiu. Na minha opinião,
pouco informada, né, de quem pouco conhece essa história, um conhecimento bastante limitado, mas, na minha opinião, a origem do problema está na criação do Estado em si, na decisão autocrática de potências mundiais dividirem criarem é tão inconcebível quando você para e pensa hoje, né? Mas você olha, as potências fizeram isso na África toda, dividiram, retalharam o continente da maneira que acharam melhor. Algo muito semelhante fizeram também com a criação do Estado de Israel, decidiram, por A mais B, passa uma régua aqui e bota o Estado ali, e esse pessoal que saia de lá, como se isso fosse ser possível, como se isso não fosse dar problema nenhum. Eu acho que, então, o pecado original está aí. E agora, como que você resolve esse problema de partida, né? É bastante difícil, porque você tem hoje... Eu acho que assim, um problema muito grande é como você separar a população que hoje mora em Israel do governo de extrema-direita de Israel. Como é que você faz essa separação, né? E uma vez que você separe isso, é possível aí, então, você ter algum tipo de entendimento com essa população? Essas feridas de parte a parte que foram se acumulando e não foram curadas, né? É possível resolver isso e conviver, como se fala, numa boa? Eu não sei, não faço a menor ideia. Todo mundo não sabe o que fazer. Na verdade, isso hoje, o problema, não sei se você concorda comigo, do que acontece hoje em Gaza, ele não pode ser desconectado de toda uma mudança do globo, dos multi-equipes ou multi-países. Então, o problema não parece ser desconectado, porque você vê que está tendo um problema em Gaza, perfeito. A gente sabe que é o problema da causa palestina, mas nós no Brasil estamos começando a sentir que o discurso religioso voltou. O sionismo está se declarando abertamente da forma que ele sempre se fez, mas também até os movimentos sionistas cristãos, os novos cristãos, o que hoje misturam, colocam um argumento bíblico, quando, na verdade, todo mundo aqui vive num país laico, né? Então, você acha que a gente consegue tentar achar uma solução, participar, pelo menos, de uma solução, porque a solução vai ser entre palestinos e israelenses, em primeiro grau, mas consegue tirar a ingerência internacional, o impacto do que está acontecendo em Gaza seja limitado àquela região do Oriente Médio, ou, na verdade, nós estamos numa discussão generalizada que talvez agora começaram a aparecer os pontas desses icebergs. Não, eu acho que não tem como isolar Gaza do mundo. Primeiro, como eu estava falando antes da gente começar o programa aqui, eu acho que a questão ali, a crise... Nesse ponto, acho até que o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, foi muito feliz no uso das suas palavras, né? Quando ele disse que não existe uma crise humanitária ali, existe uma crise da humanidade. E eu acho que a gente está diante de um momento muito definidor do que é a humanidade. Se a gente olha para aquela situação em Gaza e a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso, que a gente não tem que preservar aquelas vidas, que a gente não tem que garantir a possibilidade de vida daquelas pessoas, então acho que acabou, já era, a gente deu errado e empacota e espera a próxima para ver se vem algo melhor, né? Agora, ela está conectada com interesses geopolíticos, ela está conectada com uma briga por justiça, ela está conectada com uma briga por um mundo melhor sem a determinação dessa hegemonia mundial do jeito que ela é hoje, com uma nova configuração de forças no mundo, está conectado com tudo isso, sem a menor dúvida.
Agora, como que a gente vai resolver o problema? Eu fico muito chocada quando eu vejo os Estados Unidos, países da Europa, né, vários deles e tal, simplesmente dizerem, bom, então quando acabar o Hamas, aí a gente dá o controle daquela área para a autoridade palestina. Caraca, ninguém perguntou aos palestinos o que eles querem? Sabe, assim, mas os colonizadores, eles não largam o papel de colonizador, eles não conseguem abrir mão do papel de colonizador, que acho que vai ditar as regras de vida daquelas pessoas. Então, é absolutamente incrível. Essa cena é muito boa, né? Os judeus lá de Nova York tomando conta da Grand Central, dizendo, no meu nome não, cessar fogo já, né? Isso daqui mostra que a gente tem esperança, pelo menos, em vozes conscientes, humanas. Isso. As Eu também, vozes estão aí, existem, essas vozes estão aí e estão se tornando mais fortes. 300, 400 mil pessoas em Londres. Foi uma coisa incrível aquela manifestação, a maior manifestação que Londres já viu, né? A gente precisa de algo mais forte nos Estados Unidos, bem mais forte. A gente eu acho precisa de algo que, bem mais forte. acho que é a guerra do marketing, né? Que não é uma guerra de uma simples propaganda, é uma guerra bem estudada, que você sabe o valor das telecomunicações e de todos os tipos e como que elas podem afetar a opinião pública para ser uma máscara dos interesses políticos ou de governos. Mas você E, não acha que eles já perderam? Acho que Israel já perdeu a guerra da informação. sim, eles perderam pesadamente a guerra da informação, mas eu acho que a tentativa de colocar, ela ainda está muito bem implantada. Eu vejo, por exemplo, em discussões hoje num debate com uma pessoa intelectual, ela estava plenamente convencida que ela é a vítima, essa pessoa é um sionista, ela simplesmente não reconhece nenhum tipo de presença palestina e ela insistiu em chamar as pessoas com quem ela está brigando de árabes e que, na verdade, a Palestina nunca existiu, nós chegamos e nós temos um direito bíblico e a gente quer entrar. Então, isso daqui, na verdade, o discurso desse marketing feito por eles, eu acho que ele está muito implantado e não sei se vamos conseguir reverter tudo isso. Agora, em populações menos envolvidas, vamos dizer, como aqui no Brasil, ou na própria África, onde você tem um trabalho muito forte do sionismo através dessas igrejas pentecostais, através daquilo que a gente chama de sionista cristão, também está apelando para isso daqui. Então, não há dúvida que a opinião pública europeia acordou, e o maior delas é realmente da Grã-Bretanha. A gente viu os franceses fazerem leis, leis proibiam você levantar uma bandeira, Imagina. então a coisa ficou muito, realmente. Eu acho que a luta ainda vai continuar em relação a isso. Eu queria voltar aqui um pouquinho para o Brasil, e você que conhece melhor Brasília, os bastidores de Brasília, Nem você... tanto, moro aqui só 8 meses. Mas os caras... A gente reconhece a sua inteligência e sua visão dos fatos. As instituições brasileiras, elas estão imunes a essas ingerências internacionais, como aconteceu no caso da Polícia Federal, da apreensão, né, de dois suspeitos que o governo de Israel imediatamente os acusou de membros do Hezbollah. Será que as instituições brasileiras elas estão preparadas e imunes disso, independente dos governos que a gente possa ter? Porque, naturalmente, a diferença entre o governo do Bolsonaro e o governo do presidente Lula
a diferença ideológica ela é muito profunda, né? O Bolsonaro nunca escondeu a simpatia dele pelo governo de Israel Você e já imaginou o que seria esse conflito em Gaza aqui no Brasil se o Bolsonaro fosse presidente? Para pensar 30 segundos. Essa é uma loucura. aí a gente chama isso no Líbano ou nos países árabes de proteção divina, né? Quer dizer, às vezes a Você proteção divina jamais teria o presidente da República, a primeira-dama, uma série de ministros enfileirados na frente de um avião como se estivessem esperando a chegada de um chefe de Estado, e quem desce do avião são os refugiados palestinos que o Brasil trouxe de lá. Eles foram recebidos com não só o carinho, o acolhimento, mas com uma deferência que você normalmente dá a chefes de Estado. Não sei se você viu a imagem. Agora, imagina se fosse Bolsonaro presidente. aí, nesse caso, você acha que as nossas instituições seriam invadidas por ingerência internacional, se fosse o Bolsonaro? Como a Bom, Polícia Federal. invadidas eu não sei, mas assim, a ingerência internacional no judiciário brasileiro ficou bem óbvia e estabelecida com o caso da Lava Jato, né? Acho que não tem nenhuma dúvida a respeito disso hoje mais, né? Então, acho que elas estão imunes? Não, não acho que elas estão nada imunes. Porque não se esqueça que as instituições são feitas de pessoas. Então, se você tem uma contaminação muito grande na sociedade de certas ideias, essas pessoas com essas ideias trabalham nas instituições, né? Então, isso abre a porta para muita coisa. Então, não, acho que elas estão imunes? Não, não acho mesmo. Acho que é um perigo que a gente tem que ficar de olho. Eu também concordo plenamente contigo. Eu acho que é o que vamos ver agora na Argentina, com a mudança do Milei, né? Eu li uns artigos que ele criticou o Brasil, criticou o BRICS. Eu queria ver como que ele vai sair dessa, se fechando com os vizinhos mais próximos, né? Não, disse que não vai negociar nem com a China nem com o Brasil, que são os dois principais parceiros dele. Então, acho que vai ficar meio difícil, né? Falando um pouco da China, né? Você acha que, voltando para a crise do Oriente Médio, você acha que a China poderá ter um papel no Oriente Médio? Ou você acha que o mundo multipolar ainda não foi redefinido em todos os seus pontos? Então, eu infelizmente acho que a China não terá esse papel que a gente até gostaria que ela tivesse. Não por incapacidade, ou não por não ter peso político, geopolítico, econômico. Acho que é por opção. A China. É muito difícil imaginar a China tomando uma atitude mais assertiva na diplomacia nesse sentido. Não sei se você concorda, mas o que a gente vê da atuação da China no mundo não leva a gente a achar que o país poderia ter uma atitude mais assertiva ali. Porque, por exemplo, o governo chinês foi para o mundo fazer negócio com o mundo inteiro, né? É muito ativo na sua atividade comercial e não mistura isso com política. Não existe a possibilidade do governo chinês fazer negócio com um país que você pode chamar de autoritário, democrata, mais ou menos, tico-tico no fubá. Ele não quer saber. Isso é problema do país. Ele faz os negócios ali. Ele não faz essa mistura de política com economia como os Estados Unidos fazem, por exemplo. Usar a barganha econômica para ditar regras políticas e vice-versa. Não tem, a China não faz isso. Então, numa hora dessa que a gente fica torcendo para que a China entrasse junto com o BRICS e exigisse ali uma solução e botasse todo mundo na mesa para conversar, eu acho que isso não vai acontecer, não. Não vejo. Sim, isso é um belo ponto de vista. Concordo plenamente também nesse aspecto. Eu acho que a China
ainda não amadureceu, mas não é porque não amadureceu pelo seu poderio, mas porque talvez em 2000 anos é a primeira vez que a China se expande para fora dos seus territórios, em direção ao mundo inteiro, em direção à Ásia, em direção à África e até em direção ao Brasil, e colocando como uma meta realmente a economia na frente de qualquer outra ideologia. E eu acho que a China não é um Estado que age intempestivamente ou rapidamente. A China faz planos para 10 anos, para 20 anos, e vai tocando os planos. Ela não vai pegar uma situação, vou pular aqui e resolver essa parada. Acho que não faz muito o gênero do governo chinês, da filosofia chinesa, da cultura, da política. Acho que não. A não ser que a China veja ali uma ameaça mundial muito grande, aí talvez ela possa entrar, mas caso contrário, acho muito difícil. A gente cria a esperança com a China porque os Estados Unidos perdeu muito do seu papel de intermediário, apesar de a gente saber o seu posicionamento, mas o alinhamento que os Estados Unidos fez, pelo menos nesse começo da Batalha de Gaza, foi muito mais um alinhamento de cauda, que ficou na cauda do que Israel quer, ao invés de chegar e falar: não, aqui está errado, eu preciso continuar sendo amigo dos dois, a autoridade palestina tem que participar, etc. Não, foi lá e levou assumiu um papel muito alinhado com Israel. Olha, eu diria até mais, eu acho que há muitas décadas os Estados Unidos se alinharam com Israel e tomaram partido e não são. É impossível eles negociarem qualquer coisa, né? Há muitos anos, porque os Estados Unidos, que mais financiam o Estado de Israel, o último presidente, até onde eu sei, que disse: não, ó, vou parar de mandar dinheiro para você se você continuar construindo assentamento nos territórios palestinos. Até onde eu sei foi o George Bush pai, o último presidente que ameaçou cortar algum dinheirinho para o Estado de Israel para que ele cumprisse o que tem que cumprir. Depois disso, ninguém. Então, esse alinhamento já vem de muitas décadas. Não é de agora, dessa crise, desse genocídio que a gente está vendo em Gaza. Essa política de genocídio, você acha que é apenas um momento de vingança ou ela é uma Não, coisa isso é um organizada? projeto político. Isso é um projeto político que estava esperando a oportunidade para ser implementado. Isso é que nem a guerra do Iraque. Estava ali na gaveta dos neocons americanos. Surgiu uma oportunidade fajuta, fabricada, mentirosa. Eles pegaram, tiraram o plano da gaveta e falaram: é agora que a gente vai fazer. E não atacaram o Irã porque não deu tempo. Porque o projeto era chegar no Irã. O projeto era chegar no Irã. Então, não acho que esse genocídio é coisa de agora, porque aconteceu agora. Não, isso é o que eles pretendiam fazer e sempre pretenderam fazer. Estavam esperando a oportunidade, o melhor momento. Essa informação que a gente tem dificuldade em explicar, É, porque não sabemos só de marketing, mas a forma de divulgar a informação acaba criando a desinformação, a ignorância e, naturalmente, o alinhamento de uma forma muito primitiva, né? Agora, eu queria voltar e te perguntar uma coisa sobre islamofobia aqui no Brasil. Você acha que também é um outro projeto que está sendo implantado no Brasil para ampliar, para aumentar a islamofobia no país que a gente praticamente não tem como falar catolicismofobia, porque isso a gente sabe que ninguém lançou essa ideia ainda, né? Mas a islamofobia, você acha que ela está ganhando adeptos no Brasil? eu não sei.
Decididamente eu não sei. O que eu acho é que existe um desconhecimento muito profundo a respeito do islamismo, né, da cultura, da religião, um grande desconhecimento. E você tem mais preconceito com o que você não conhece. Se você conhecer um pouco melhor, os seus preconceitos vão desaparecendo, né? Então, o que acho que a gente precisa é de um conhecimento maior, de mais intimidade. Isso daí ajuda muito. Pensei muito, por exemplo, em como seria bacana se a gente tivesse agora, nesse momento, uma grande feira de arte e cultura palestina que percorresse o Brasil, entendeu? Com artes plásticas, os cartunistas maravilhosos, com música, com culinária. Meu Deus, a culinária, sabe? A comida. Eu comi em Ramallah as coisas mais deliciosas do mundo. Então, se a gente fizesse um tipo de trabalho desse, de divulgação do que é a cultura, né, do conhecimento, das descobertas, da literatura. Ai, gente, eu não aguento ver isso. Essas imagens são fortes, eu acho que... não sei também como a gente... Aí que está a dificuldade de a gente achar uma solução lá na frente. Eu questiono muitos os amigos que eu tenho, que a gente conversa sobre política, se existe possibilidade do sionismo acabar ou modificar seus conceitos, né? E parece que essa discussão ela também é muito presa. Quando você fala, nós somos os mais poderosos, nós temos todas as forças, o sionismo vai se manter. Foi um Doutora pensamento... Sade, a gente não pode esquecer que o sistema escravagista acabou um dia, não é? O apartheid acabou um dia. Então, assim, a história tem exemplos de situações de profunda desumanidade, de exploração, de você subjugar um outro grupo, e que acabaram. Então, essa é a única coisa que me dá um pouco mais de visão de que é possível que isso acabe, que isso um dia vai ter que acabar. Que não é possível isso permanecer indefinidamente. Porque nenhum povo é oprimido dessa maneira indefinidamente. Ótimo, Heloísa. Eu volto a lembrar o repúdio que a gente tem para quem contra a violência da imprensa, né? E o repúdio a querer impor os ideais a serviço de grandes mídias. Felizmente, a gente tem pessoas que nasceram livres, pensaram livre e continuam sendo livres, como o seu caso, Heloísa, sem nenhuma bajulação ao seu trabalho, porque, na verdade, assim como você, a gente vê corajosos repórteres, mas não é só corajosos em ficar na fronte de batalha, é encarar as grandes forças, encarar as inverdades, o que a gente chama hoje de fake news. Isso passa de mas o mais difícil do que você encarar um fake news é encarar o espírito de quem está por trás desse fake news, o ódio que ele carrega, o ódio que ele tenta impor. Então, aqui em nome da equipe, eu sei que você está cansada, eu te agradeço muito sobre o tempo que você dedicou a gente, mas em nome da equipe do Arlicela, nossos amigos lá da Voz dos Trabalhadores, de um monte de amigos e colegas que estão aqui,
a gente queria te agradecer e te dar as últimas palavras para você encerrar nosso programa de hoje. Eu que agradeço. Assim, a única coisa que eu posso te dizer, que eu acho que para mim, foi uma experiência pessoal e profissional transformadora, foi esse período que eu passei na Cisjordânia, as pessoas que eu conheci, que eu trago no meu coração para sempre, com as quais eu continuo me comunicando, com as quais eu me preocupo, e que representam um pouco, né, dessa diversidade cultural, dessa riqueza que é a Palestina, que é uma coisa, né? Eu conheci brasileiras religiosas, eu conheci pessoas que nasceram em Jenin, que nem religiosas são. Então você tem uma variedade enorme, né, de pessoas, mas que recebem a gente como se a gente estivesse em casa, que a gente realmente se sente em casa quando chega lá. Então, isso para mim foi uma experiência muito transformadora. Eu sou muito grata de ter podido passar esse tempo lá. Vou voltar assim que a situação lá permitir. E acho que é uma causa e uma história que eu vou acompanhar para o resto da minha vida. E eu acho que o mundo tem que olhar para isso. Acho que isso é definidor, digo novamente, é definidor da nossa humanidade, olhar para a situação de Gaza, olhar para a situação dos palestinos e todo mundo que puder fazer alguma coisa para que haja solução, para que os palestinos tenham autonomia, autodeterminação, liberdade, que possam viver a vida deles da maneira que eles quiserem, da maneira que eles escolherem. Se eles quiserem que o líder deles político seja o Hamas, vai ser o Hamas. Se eles não quiserem, não será. Eles têm o direito e devem ser respeitados nas suas escolhas, como todo mundo quer ser respeitado. Você me lembrou, eu sou descendente de libanês, morei no Líbano um tempo, e eu tinha, porque elas já faleceram, 2 tias, irmãs do meu pai, que eram freiras em Nazaré, e elas estavam na Palestina antes da criação do Estado de Israel, moravam em Nazaré, e elas mostravam, eu lembro na época, que isso nos anos 78, 80, foi a última vez que eu me encontrei elas durante uma visita no Líbano, que elas fizeram porque eu morava lá, da resistência do clero, seja ele freiras ou freiras, na terra palestina, em Jerusalém em específico, quando ela falava para mim, Assad, nós estamos resistindo, temos que ficar à noite, porque se você não fica à noite, eles vêm e trocam uma pedra só por uma questão de dizer que aquilo não é nosso, não é, tem que fazer isso. E ela era educadora, eles tinham escolas lá. Então, a gente fala muito hoje da resistência em Gaza, dos palestinos, mas a resistência dos árabes 48 que vivem em território antes de 1967 e dos palestinos da Cisjordânia, os resistentes, são tão importantes quanto a luta dos que estão hoje em Gaza e estão sofrendo por isso. Com certeza, com certeza. Eu novamente te agradeço, Heloísa, por tudo, por seu precioso tempo, independente de qualquer outra coisa. Agradeço a todos que nos assistiram e a gente deve continuar nessa série Palestina e agradecer toda a equipe da Ricela que está abrindo essa parte, esse negócio. E foi um grande prazer te conhecer pessoalmente, pelo menos. Obrigada, o prazer foi meu. Conhecer você pela primeira vez e parabéns por tudo. Okay. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Aqui já passa das 11h30 da manhã, umas 5h30 aí no Brasil. Eu estou saindo de Ramala, na Cisjordânia, a caminho de Jenin, uma outra cidade da Cisjordânia, onde existe um campo de refugiados que sofreu um bombardeio aéreo
nos últimos 2 dias. Foi um ataque a uma mesquita. Foi a primeira vez que o governo de Israel atacou uma região aqui na Cisjordânia com um bombardeio aéreo desde que começou essa ação, essa incursão militar de Israel na faixa de Gaza. Então a gente está seguindo para lá para ver como é que está a situação, o que aconteceu, por que essa mesquita, o que as famílias lá estão passando, né? E a gente está saindo aqui procurando vias alternativas, porque a saída melhor, mais rápida, seria por um campo de refugiados que ontem à noite sofreu com uma ação militar de Israel. 2 pessoas foram assassinadas. Então a gente tem que procurar caminhos alternativos, mas o motorista que vai me levar até lá, ele é de Jenin, ele conhece muito bem a estrada, ele faz esse percurso todo dia e conversa com os outros motoristas e sabe que estradas evitar, que atalhos pegar. Então a gente vai se informando o tempo todo para seguir em segurança. Essa é a cena muito comum no caminho até Jenin. As vilas palestinas na área mais baixa e os assentamentos de colonos judeus no alto da montanha. A gente vê aqui a bandeira de Israel na estrada e ali atrás uma vila palestina. É uma sensação de que eles estão sempre cercados. Esse é o centro, cheguei ao centro de Jenin, uma área super movimentada, muito comércio, muito táxi, um centro de negócios. Agora, diz o motorista para mim que não está movimentado hoje não, que está bem devagar. Imagino como é que é nos dias normais. Passei ali pelo centro de Jenin, a área mais urbana, mais de comércio, como vocês viram, e agora estou indo para o campo de refugiados, onde teve esse bombardeio. Não sei ainda se eu vou conseguir entrar, porque existe uma ordem aqui, baixada hoje, de que imprensa estrangeira não pode entrar e filmar lá. Mas eu estou com uma pessoa que conhece o morador aqui, que controla essa entrada e essa saída. Ele vai ver se consegue abrir a passagem pra gente, vamos ver. Mas de qualquer forma, a gente volta mais tarde, né? Eu vou conversar com vocês mais tarde, trazendo outros detalhes, outras informações direto aqui de Jenin. Até mais tarde.